Salve, salve, galera! Bem-vindos a mais um Poder Global em caráter de urgência, mais um. Vou criar até uma playlist de caráter de urgência, porque esse ano o negócio tá feio, tá difícil. Pois é, edição especial. Edição especial. Sou o Lucas Dumas de Castro, sou professor de História e Escritor do Brasil ao Cão, rapidamente me apresentando. Estou aqui com meu amigo Chinelão, Gabriel Batista, o homem do marketing da melhor farofa do Brasil, né? Para a gente comentar aí a operação dos Estados Unidos, meu amigo, que é complicado, hein? Porque eu fiz uma análise semanal já falando dos protestos do Irã e acontece na madrugada a operação americana que prendeu o Nicolás Maduro e não vou dizer que derrubou o regime, porque ainda não derrubou, mas praticamente, sabe? Ainda não, porque faltam os generais, né? Não tem só o Maduro, tem muita gente atrelada a isso. E ao que se espera aí depois do pronunciamento do Trump é que os Estados Unidos vai ficar no governo lá, regendo o governo até a segunda ordem. as eleições, né? Exatamente. Vou pedir aqui para vocês curtirem esse canal, deixar o seu like, ativar o sininho, curtir esse vídeo, comentar. Temos muitas coisas para falar. Não dá para a gente fazer uma live hoje, por isso a gente está gravando o vídeo. Tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. O mundo não para, não dá trégua e as nossas férias estão em risco. Porque não dá, gente. Não... Eu também já estou trabalhando mesmo, mas assim, um tempinho para ir na praia hoje, de repente, nada. Eu estou dormindo, meu celular apita, eu já mando mensagem para esse cara 4 da manhã, falei, ó, tá aqui, aconteceu. E aí o cara, caraca, 7 horas da manhã. Eu falei, então vamos fazer o vídeo na correria, já vendo as informações. Então, galera, mais uma vez, deixar seu like, ativar o sininho, termina aí. Se inscreva no canal e vamos lá. Eu só vou, antes de falar, eu só vou comentar aqui o que aconteceu rapidamente. Bom. Mas é rápido. Então fala, manda. Os Estados Unidos acabam de anunciar que vai governar a Venezuela até que a transição possa ser feita. Seja feito. Estava vendo aqui também o pronunciamento do Donald Trump. E isso foi o mais importante do pronunciamento dele. A gente vai explicar por quê. Isso foi a coisa mais importante até agora, sabe? De tudo. Mas vamos lá. Primeiro é o seguinte. Vamos explicar por partes, né? Essa operação já estava para acontecer há muito tempo. Já ia acontecer no Natal, parece, né? Pelo que saiu na New York Times. Só que houve a questão com a Nigéria, né? E aí os Estados Unidos tomou a frente, né? E viu que a questão com a Nigéria, com a perseguição aos cristãos, né? Era mais importante, e aí teve um ataque à Nigéria, então eles seguraram a onda. Esperaram até 3 de janeiro agora, né? Foi a data histórica aí da queda do Maduro. E, claro, não a queda do regime ainda. Vamos ver o que vai acontecer. 3 coisas importantes para destacar de cara. Primeiro, isso está acontecendo simultaneamente com o que está acontecendo no Irã. Não é à toa, sabe? Há, inclusive, relatos do Mossad, inclusive o próprio ministro lá da guerra dos Estados Unidos falou, os protestos que já estão atingindo 22 cidades no Irã, 22 cidades, né? Da geração Z, enfim, eu expliquei isso na minha análise semanal, vale a pena vocês verem, fiquei por alto, a gente também vai falar isso na próxima live, que é muito importante, mas o regime do Irã está enfraquecido, né? Com esses protestos internos, com o Hezbollah ali, as proxies do Irã e tudo mais. E acontece esses protestos e o ministro da Guerra dos Estados Unidos dá uma declaração, olha, o Mossad, né, está do lado, né, nós desejamos um feliz ano novo para o Irã, meio que ironizando, junto com os manifestantes e o Mossad junto dos manifestantes, ou seja, dizendo que o Mossad estava dentro do Irã, e óbvio que está. Né? O Mossad, aliás, está dentro de tudo. Né? E a gente vai falar sobre isso na próxima live também. Mas por que isso é importante? Porque quem faz a segurança do Maduro é a Guarda Revolucionária Iraniana, inclusive dos petroleiros. Tá? Tava até navios ali da Guarda Revolucionária Iraniana escoltando petroleiros sancionados pela Venezuela. Então, esse enfraquecimento, esse distúrbio ali no Irã, foi uma coisa que, pegou um pouco o Maduro ali. Embora o Maduro não tivesse, a Venezuela não tivesse também o aparato de defesa que falou que a gente sabia que era propaganda, claro, mas era preciso, eu acredito pelo menos uma opinião minha, que era preciso ter alguma coisa com o Irã
Por isso que eu digo que essa ação foi coordenada com Israel, sabe? Até porque o Hezbollah também está dentro da Venezuela e tudo mais, ligado ao Irã, né? E que faziam segurança do regime, e era preciso ter alguma coisa ali para desviar um pouco a atenção, e aí você fazer a operação finalmente. A operação, para mim, foi muito bem sucedida, sabe? Tacou alvos perfeitamente, tacou alvo militar, tacou até o mausoléu do Hugo Chávez, ou seja, o túmulo do Hugo Chávez foi bombardeado, ou seja, uma representação simbólica absurda isso, sabe? O povo. Tacaram o aeroporto, explodiram alvos bem específicos. Você teve aqueles helicópteros impressionantes disparando míssil. Helicóptero foi um Call of Duty mesmo. Quem não conhece o Call of Duty, é um game de guerra dos Estados Unidos. Foi muito parecido. Os caras desceram, enfim. E aí capturaram o Maduro, né? Parece que o Maduro estava indo para uma casa cheia de aço, segundo o Trump, repleta de aço, enfim. Aliás, o Maduro uma casa cheia de vidros blindados, um bunker praticamente. E aí, na hora que ele estava entrando, pegaram ele e a esposa dele. Parece que quem trouxe essa informação foram agentes da CIA, que conseguiram rastrear bem o Maduro. Por quê? Porque o Maduro não dormia no mesmo lugar todo dia. Ele 24 horas ficava num lugar, nas outras 24 horas ficava no outro dia ficava no outro dia ficava no outro, e trocava celular sempre. Então ele já estava como se fosse um estado de guerra, né? Já estava esperando isso. Capturaram o Maduro. E aí, 3 coisas. Primeiro, eu vou passar para você. Primeira coisa, enfraquecimento da Guarda Revolucionária Iraniana. Isso prova abertamente para mim que o Irã está na Venezuela, sabe? E faz a segurança do regime, entendeu? Aliás, há grupos mercenários na Venezuela. O grupo Wagner também está ali. E nós vamos acompanhar o que vai acontecer na Venezuela, o que vai acontecer de convulsão, enfim, se vai ter uma convulsão, se não vai ter. Por isso, acho eu que o Trump fala em administração, né, da Venezuela até acontecer a transição. Ele disse uma outra coisa importante: a Maria Corina não tem apoio suficiente para conseguir manter lá os generais, enfim. Vamos acompanhar. Tá muito cedo ainda, muito verde a coisa toda, para manter lá um país pacífico. Mas essa é a primeira coisa. A segunda coisa que eu achei importante foi que isso aconteceu 4 horas depois de representantes da China estarem na Venezuela, representantes enviados pelo Xi Jinping. Nós não sabemos nem se eles estavam lá na hora do ataque. Isso é uma coisa que ninguém falou muito bem. Mas foram lá, encontraram Maduro, tem vídeo disso e tudo mais. O que está criando-se teorias, né, de que a China estava ciente e, assim, fez um acordo com os Estados Unidos. Que acordo é esse, não sabemos. Mas não se sabe se havia ciência ou não. Se houve um acordo, eu não sei se há o acordo, a gente não pode cravar, entre China entregar o Maduro e tal. Mas eu sei que uma coisa é certa. Uma coisa que está incomodando muita gente no mundo inteiro, não só no Brasil, na América Latina, mas na Europa, em muito lugar, é que o Maduro saiu vivo. O Maduro saiu preso, sabe? E o Maduro já vão pedir, parece que há relatos que vão pedir pena de morte para ele. Escuta essa, hein, Gabs? Estava vendo lá no New York Times. A saída para ele vai ser fazer delação. Entendeu? Então, o que vai acontecer? Nós não sabemos. Mas, com certeza, esse passarinho vai piar. Entendeu? Esse passarinho vai piar lá nos Estados Unidos. O que vai acontecer, nós não sabemos. O que vai falar, o que tem, não sei o que. Mas está o Carvajal agora preso. Só falta ele estar na mesma cela, né? O Carvajal, que é o cara que a gente recomenda que os cortes do Poder Global estão falando. A gente falou da carta do Carvajal, que é impressionante, sabe? E o Maduro vai fazer uma delação, porque se ele for condenado à morte, alguma coisa, ele vai ter que tentar fazer uma delação para migrar para perpétuo, alguma coisa assim, como é o sistema dos Estados Unidos. E a gente nem sabe se vai ser condenado, ou se não se pegar perpétuo, enfim, a gente nem sabe, tá muito cedo ainda. Mas que ele vai tentar diminuir a pena, vai. E vai fazer delação, com certeza. E, aliás, porque a esposa dele foi presa também, condenada, vai ser denunciada por tráfico de drogas, narcoterrorismo, a esposa do Maduro. Não é só o Maduro. Então, vai querer defender a esposa, vai entrar em acordo, enfim. E a terceira coisa é Brasil. Bom, o Brasil, o presidente Lula já repudiou, já fez isso tudo, mas aí até que ponto o Brasil entrou em acordo com o Trump para não interferir, não sei o que o Brasil sabia, o que o Brasil não sabia, também ninguém sabe. Está tudo muito obscuro e tal.
Uma coisa que é certa e que eu acho que o Brasil tem que fazer de cara é se preocupar com as fronteiras de Roraima, sabe? Porque pode acontecer de ter convulsões de gente migrando, de gente fugindo dos Estados Unidos, sabe? E tudo isso vai estar muito bem monitorado por esse governo de transição que os Estados Unidos fará na Venezuela. Repito, Trump vai ficar... Isso foi a coisa mais importante. Os Estados Unidos ficará na Venezuela, veio para ficar, para fazer a transição. E justamente acho que para evitar essas convulsões. Como será isso, nós não sabemos. Futuro tudo incerto, está muito nebuloso. Mas esses são os 3 pontos importantes. Eu vou botar uma foto aqui, que eu já tinha separado, e olha só, o Trump colocou isso, ó, o Maduro no Iwo Jima. Você vê que ele está vendado, está algemado e está surdo, ou seja, para não saber para onde ele vai. Tá preso mesmo, sabe? Tá cego, surdo e mudo. Cego, surdo e mudo e sem poder se mexer, né? Tá algemado. Só com a garrafinha de água para... Mas vamos lá, Gabs. Fala aí o que você tem a dizer sobre isso. Foi complicado, hein? Hoje é um dia histórico. Muita coisa, mas são coisas assim que a gente tem que pegar e analisar. Por exemplo, essa invasão dos Estados Unidos à Venezuela foi uma baita de uma sova para a Rússia. Porque veja só você, eu estava acompanhando o Twitter hoje cedo e as informações que chegavam era que o Donald Trump ordenou ataques coordenados na Venezuela de modo a criar uma cortina de fumaça para poder facilitar a captura do Maduro. E foi um plano, assim, 100% bem sucedido. Porque enquanto a Guarda Revolucionária da Venezuela estava preocupada com os bombardeiros dos Estados Unidos, a segurança do Maduro estava caída. O exército bolivariano. E não só isso. Olha só a situação do Maduro. A Guarda Revolucionária do Irã, você está falando, ou o exército bolivariano? O exército bolivariano. O exército bolivariano estava preocupado com os ataques, e aí a segurança estava... E também a Guarda Revolucionária Iraniana, cara, teve que sair de lá, também. Porque está tendo os protestos. E uma outra coisa a ser observada Grupo Wagner. E a outra coisa a ser observada também é a facilidade da captura do Maduro. Foi mamão com açúcar, foi mais fácil capturar o Maduro do que o Saddam Hussein, por exemplo. Os Estados Unidos, na guerra do Iraque, teve muitas baixas. Venezuela confirmaram até não teve nenhuma baixa. Em relação a americano. A americano não teve. Exatamente. E foi uma coisa assim que me surpreendeu muito. Teve até comentários russos, né? Os próprios russos estavam fazendo a comparação e falando lá, marcando Putin nas publicações lá na Europa, dizendo que é assim que se faz, uma ação coordenada, TTT. Olha, é uma coisa assim avassaladora. E era tudo que o Putin queria fazer com os Zelensky na Ucrânia, né? Ele não conseguiu. Pois é, ele não conseguiu. E uma outra coisa a ser observada também... O Putin prometeu isso. O Putin prometeu exatamente isso na Ucrânia e quem entregou foi o Trump. Perfeito. E uma outra coisa a ser observada também é a questão do que vai ser feito com Maduro. Como você bem ressaltou, o caminho certo é que ele negocie uma delação premiada, porque é muito provável que o Tribunal de Nova York, que é o mesmo que está à frente do caso do Carvajal, é o mesmo distrito. Só um comentário, desculpe te interromper, mas o Trump disse que não sabe se ele vai para Miami ou se ele vai para Nova York. Está na dúvida, mas deve ser Nova York. Acredito também. Onde está o Carvajal, cara? Então, que é o ex-chefe de inteligência do Maduro. Para quem não sabe, nós temos um vídeo sobre ele. Assistam a live, assistam. Pois é. E muito provavelmente ele vai ser obrigado a fazer uma delação para poder não ir para a pena de morte.
Porque os crimes que o Maduro cometeu são mais graves do que o do Carvajal, por exemplo. O Carvajal ele negociou para diminuir a sentença, que no caso, para o Carvajal, seria de prisão perpétua. A acompanhar o caso do Maduro, é bem provável que, com a quantidade de crimes, a sentença seja a pena de morte. Mas, provavelmente, ele vai querer negociar alguma coisa. E aí, meus queridos, é uma coisa que eu vou falar aqui agora. É uma opinião minha, mas é quase certa. Vai ter gente em Brasília que não vai conseguir dormir direito. Não, isso é... Vai ter gente na Europa que não vai conseguir dormir direito. Você imagina a cabeça do Podemos, da Espanha, partido lá, que é o que é mais ligado à Venezuela. Sem contar que essa transição, esse governo de transição do Trump, vai abrir a caixa preta de muita coisa. Com certeza. Sabe? Vai ter muita gente aí que já vai começar a não conseguir dormir direito. Até começar o julgamento. E até porque o julgamento do Maduro, muito provavelmente ele vai para Nova York. Esse julgamento, o processo, foi iniciado, se não me engano, em 2018 ou 2020. Um negócio desse aí, no distrito de Nova York. As acusações, todo o processo do Maduro está tudo em Nova York. Tem alguma coisa pendente também em Miami, mas aí o que pode acontecer? Pode transferir. O tribunal de Miami pode jogar para o tribunal de Nova York, que está mais à frente do caso do Maduro. Mas a questão em si vai ter delação premiada, sim, porque o Maduro é cagão. Ele tem informações aí de que ele pediu clemência, só que aí informações não confirmadas, mas que eu não duvido, porque agora ele está com o problema que ele tem uma esposa capturada. Ele vai ter que fazer alguma coisa. Eu vou entrar com esse negócio da esposa dele também para as pessoas entenderem o porquê. E muito provavelmente ele vai querer fazer a negociação porque ele é cagão. Outra coisa, por que a esposa foi presa também junto com ele? A esposa dele era uma das principais articuladoras internacionais do Cartel dos Sóis. Então, ou seja, ela era a linha de frente do tráfico de drogas, do cartel da Venezuela, do governo Maduro. Era essa a função dela, era esse o papel dela na gestão do Maduro. E eu tenho para mim o seguinte: o Maduro foi meio que largado pela guarda bolivariana, porque a facilidade que os Estados Unidos tiveram em capturar foi assim, mamão com açúcar, foi tirar a chupeta de criança. Eu tenho para mim que houve uma ala da guarda, uma parte da guarda. Sim. É muito estranho. Houve uma parte assim de negar o Maduro. Deixa para lá. Por quê? Porque o Maduro, diferente do Hugo Chávez, ele não era um militar. Ele era um agente do cartel de drogas da Venezuela, na época, braço direito do Chávez. Então, ou seja, eu tenho para mim que a guarda bolivariana, uma parte dela pelo menos, meio que largou o Maduro de lado. Não, foda-se, deixa para lá. Tem uma coisa curiosa, é que a vice-presidente não está na Venezuela, né? Estava na Rússia, está na Rússia, inclusive. Delcy? Está na Rússia. Tá? Relatos não tanto que o Trump deu na declaração agora dizendo que ela está disposta a cooperar, né, com o governo de transição. Ela foi bombardeada, né? As primeiras horas da manhã disseram que provavelmente ela poderia ter sido eliminada. Mas ela está na Rússia, ela está com o Putin, sabe? Há muita coisa em jogo. Então,
se ela conseguir sair da Rússia, sabe? Ela está disposta a cooperar. Eu ainda acho que apesar do Maduro estar preso e tal, ele está mais seguro do que ela. Sabe? Eu acho que se ele fizer um acordo, é a melhor saída para ele. Sabe? Se entregar é a melhor saída. Sabe? Exatamente. Diferente do Maduro, que é um traficante, né? Então, assim, não tem como você... Ele tem... A cabeça do Putin também está prêmio, tá, gente? Uhum. Tem recompensa aí pela captura dele. Mas só que, assim, é uma esfera diferente, né? O Putin, ele sabe jogar muito bem o jogo geopolítico, diferente do Maduro. O Maduro não sabe jogar o jogo geopolítico. Quem sabia jogar muito bem era o Hugo Chávez. E é claro que, vamos colocar aqui, os Estados Unidos vai aproveitar o petróleo também. O Trump já falou. A Venezuela roubou nosso petróleo e tal, mas ele vai enriquecer com esse petróleo. Também é outra coisa. Também, ninguém vai... Ele não vai entrar de mãos abanando nisso aí. Né? Até porque ninguém movimenta a quantidade de soldados, como o Trump fez, a troco de nada. É como a gente falou em dezembro, alguma coisa está para acontecer na Venezuela. A questão é quando. Isso. É um fato. Vai acontecer alguma coisa? Vai. A questão é quando. Aconteceu e realmente não tem muito o que se fazer. E os Estados Unidos vai tratar um pouquinho do petróleo e... Um pouquinho não, vai ser um pocão, né? Do petróleo, né? E isso estão falando, mas os Estados Unidos vai abocanhar o petróleo. Não tem, realmente, uma coisa eu concordo lá, que o Dugin escreveu um artigo sobre isso, e ele falou, é o fim do direito internacional. Concordo plenamente. Não tem mais direito internacional, é a lei do mais forte. Aliás, nunca teve, né? A geopolítica é a selva, como a gente sempre falou. Sempre foi assim. Sempre foi assim. Manda quem... Não adianta ter dinheiro, porque assim, se a questão é dinheiro, o Maduro é um dos homens mais ricos do mundo. Exatamente. Dinheiro não resolve nada. Manda quem tem maior arsenal de guerra em jogo. Uhum. Esse é o lema. Manda quem tem arma, manda quem tem pólvora, manda quem tem soldados, manda quem tem helicópteros muito bem equipados, navios, submarino, arma nuclear, etc, etc. Agora, eu vou te perguntar uma coisa, Gabs. Como é que fica a China nessa história? Sabe? Cara, a China... Isso é uma incógnita também, porque o Trump está falando que vai negociar petróleo com a China. Mas a China, não, será que vai gostar disso? Porque o petróleo que ela negociava com o Maduro era lá embaixo, entendeu? Cara, olha, com a China eu não sei o que vai acontecer. Petróleo da Venezuela, no caso. Estou falando petróleo da Venezuela do governo de transição. Com a China eu não sei o que vai acontecer, por quê? Porque eu não sei o que o Maduro vai falar. O Maduro, o Trump, ele está falando que vai negociar com a China, beleza. Mas a partir do momento em que o Maduro começar a abrir a boca, muitas coisas podem mudar. Eu tenho para mim o seguinte, essa ação dos Estados Unidos também foi uma ação coordenada com o Israel, porque Benjamin Netanyahu, perto do final do ano, ele esteve na Casa Branca e ele fez uma denúncia grave, dizendo que o Irã estava fornecendo armas para a Venezuela. É possível dizer que essa ação militar dos Estados Unidos contra a Venezuela tenha sido por causa dos documentos apresentados do Benjamin Netanyahu ao Trump. E o lobby judeu, né? Que o Trump, engraçado que o Trump só sai mesmo para fazer uma coisa desse tipo quando tem Israel no meio, né? Israel chega e fala, vai fazer. E assim, essa denúncia do Netanyahu era a chave que o Trump precisava para poder fazer a invasão por terra. Por quê? Porque agora o próximo passo do governo Trump é apresentar ao Congresso os documentos para poder provar a necessidade de ação militar em território venezuelano. Isso é de praxe. Isso daí é lei. Outra coisa importante também... Ao Congresso Nacional dos Estados Unidos. E, ao que se sabe, é que os documentos que o Benjamin levou para o Trump no final do ano passado, em dezembro, são mais do que suficientes
para poder dar assim uma sentença aí de ok e deixar a gestão Trump com a setinha azul em dia. Vamos ver. Outra coisa importante, esse governo de transição americano, é possível que haja, aliás, o Trump já até insinuou isso, que hajam operações em Cuba, militares, em Cuba e Colômbia, sabe? Colômbia, por conta lá das Farc, então assim, outra coisa. Ele ainda falou da doutrina Monroe. O que é a doutrina Monroe? América para os americanos, está se referindo ao hemisfério todo. Ó, a gente falou que o Brasil era o último passo. Tá tudo acontecendo nesse caminho. Brasil é o último passo. Sabe? Outra coisa, vou trazer aqui agora em primeira mão. Donald Trump, ele acusou o presidente da Colômbia de ser um traficante de cocaína. E alertou. É bom ele tomar cuidado. Declarações do Donald Trump. O que o Petro fez durante as invasões lá dos Estados Unidos à Venezuela? Fortaleceu a fronteira. Pode ser? Pode ser. Como também pode não ser. Né? Mas a questão é os exércitos vão continuar lá, Caribe vai continuar com o Gerald Ford. Vai demorar ainda. Isso aí, né? Exatamente. Tem mais ações militares, eu acho. Tem mais ações militares a vir por aí. Eu tenho para mim o seguinte: o Donald Trump nada vai fazer, por enquanto, com a Colômbia, porque ele vai esperar o que vai acontecer nas eleições da Colômbia em maio. E maio está logo aqui. A gente está nas primeiras semanas de 2020. Não sei, não. Mas passou janeiro, abraço pro gaiteiro. O ano vai correr rápido, igual ou até mais rápido do que o passado. Não sei não, cara. Para mim, ele vai esperar maio, é uma opinião minha, e ele quer ver o que vai acontecer lá. Eu acho o seguinte, até esse governo de transição, e quando tiver esse governo de transição, qualquer momento pode acontecer alguma coisa. Porque ele não vai entregar a Venezuela para Maria Corina sem ter um acordo com ela própria, assim, ó, vai ser não, assim. Não, eu estou falando da Colômbia. Tudo bem, mas ele não vai entregar sem fazer alguma coisa ali com Colômbia. Porque Colômbia tá interfere ali na coisa. Ele diz que a Maria Corina não tem apoio suficiente. Então, até ele ajeitar essa situação ali com o Caribe, lá do Cuba de Cuba e Colômbia, eu acho que pode acontecer, cara. Antes da eleição. Mas aí o Trump ele precisa do que ele estava precisando para poder fazer a operação militar na Venezuela. Ele não tem a quantidade de documentos que comprovem que a Colômbia seja uma ameaça para as pessoas. Ao que se tem, não sei. Publicamente, não. Então, assim, é bom a gente ponderar também, ter um certo cuidado. Então, assim, o que se pode esperar daqui para frente é só a parte dos Estados Unidos governar a Venezuela até a transição acontecer, e a questão do alerta do Trump à Colômbia é também uma questão de ficar atento. Pode ser, pode não ser. Enfim, eu tenho para mim que o Trump vai esperar até maio, onde ocorrem as eleições colombianas, e aí, a partir do que vai acontecer após as eleições da Colômbia, ele vai poder tomar aí uma iniciativa. Aí ele vai ter documentos e argumento para poder fazer uma incursão militar igual a da Venezuela. Vamos ver. Está errado. Pode acontecer antes, porque o Trump está acusando o Petro de traficante de cocaína. E vamos ver o que vai acontecer na Venezuela ainda, porque não caiu o regime ainda, tá lá os militares. Não, tem generais, ó. Generais, ó. Tá cheio de gente lá. E aí, o que vai acontecer? Vai ter mais um ataque? Vai ter o Tarek Al-Aissami, que é um jihadista do Islã, lá do ligado a Hezbollah.
ligado ao Hezbollah. Ele é um dos ministros do Maduro. O ministro da Defesa parece que teve a casa explodida, né? Tarek al-Aissami. E dizem também que quem manda na ditadura lá do Maduro não é o próprio Maduro, né? É um general que está também como ministro de Estado. Eu só esqueci o nome dele agora. Mas, enfim, tem mais pessoas aí incutidas no regime do Maduro que ainda não foram pegos. Pode ser que tenha segunda parte, pode acontecer terceira parte. O Trump já disse, se tiver que ter uma segunda onda, vai ter. Se tiver que ter o segundo round, vai ter o segundo round. Vamos ver. As casas da Delcy e do ministro da Defesa foram bombardeadas, tanto é que às primeiras horas da manhã achava-se que ela tinha sido eliminada, só que a informação que o Dumas trouxe é que a vice-presidente está na Rússia. Aí entra a questão, será que ela vai conseguir sair com vida? Será que o avião dela não vai ter uma pane, vai cair? Notícia aqui da Breaking News aqui da CNN. Apoiadores de Maduro começam a protestar em Caracas. A convulsão. Então a gente vai ter que ver o que vai acontecer, porque esses apoiadores estão ligados a mercenários, que a gente sabe de Grupo Wagner, tem gente miliciano e tal, tá ligado. E eu acho que vai ter. E eu acho que vai ter gente ligada à guarda revolucionária iraniana. Para derrubar o regime não é fácil, não, bicho. Vai ter mais coisa. Foi fácil até demais, né? Mas o regime mesmo, não sei, né? Eu achei muito estranho não ter tido nenhuma defesa aérea, cara. Eles tinham defesa aérea. Lembra quando eu falei para você lá atrás? Cara, eu tenho minhas dúvidas com relação à Venezuela, assim como eu tenho as minhas dúvidas como tinha também com a Rússia. Ai, porque é isso? Cara, até que bote o pau na mesa, eu vou duvidar até o fim. A única potência que a gente tem como consciência e algo realmente de poder bélico é os Estados Unidos. Eu não conheço a China, a incursão militar, apenas o que ela apresenta. Venezuela era a mesma coisa, fazia desfile militar, a gente via lá aquele negócio maravilhoso, lindíssimo, tanques, uma cacetada de militares, enfim, coisa lindíssima, realmente. Mais bonito do que o desfile daqui do Brasil, lá naquela imundiça lá de Brasília. E aí? E aí, filho? A Rússia fazia a mesma coisa. Parou até com o desfile militar, porque não teve a capacidade de invadir um paísinho ínfimo, que é a Ucrânia. E aí? Aí vem também falar China, poderosa. Filho, não sei. O gigante, quando fala demais... Tem uma outra coisa aqui. É sinal de que ele está sem cueca, está desarmado, está tudo descabelado. Tem uma outra coisa que saiu aqui também do Marco Rubio, dizendo que se eu morasse em Havana, estaria preocupado. O Marco Rubio tá doido para ter uma... Então, boa. Para ter uma incursão. Exatamente. Eu tenho para mim o seguinte, há uma possibilidade de que do que aconteceu na Venezuela possa acontecer também em Cuba. Isso daí é uma questão de ser tratado, porque assim, quando os Estados Unidos botam uma base militar no Mar do Caribe, ele tem ações estratégicas militares. A gente falou sobre isso também, da eleição... Ele não vai fazer apenas um front. A gente falou sobre a eleição em Honduras, como isso era importante, porque botava de frente e ganhou o candidato do Trump. Botava de frente para... Exatamente. Porque, quem tem medo. Então, assim, eu acredito que
possa acontecer algo em Cuba mais rápido do que a gente imagina. Antes até da Colômbia, né, no caso. Antes da... Pode ser. Eu não vou botar assim com a exatidão, porque a gente não tem ela. A gente trabalha aqui com um cenário hipotético. É o que a geopolítica nos oferece. Então, assim, há uma chance de acontecer o mesmo em Cuba que aconteceu na Venezuela. Agora, uma outra questão também de ser pontuada é o segredo que eles botaram, que os Estados Unidos botou nessa incursão militar. Ninguém sabia. Nem o Congresso. Nem o Nem o Congresso, Congresso, nem o nem a Senado. mídia, nada, ninguém. Ninguém. Ao contrário do que aconteceu no Irã, né? Quando os Estados Unidos foi lá, bombardeou junto com Israel. O Trump vai ter que apresentar os documentos por causa disso, porque o Senado vai cobrar, principalmente para a democrata. Não, sim, sim. Então, é o que eu falei. O próximo passo agora é o governo Trump apresentar os documentos que mostram lá a necessidade dessa incursão militar. O que vai ser balela. Provavelmente ele não seria louco de fazer o que fez sem ter algo em mãos. Ele sabe que tem que prestar contas ao Congresso. Enfim, eu acho que o mundo para o 2026 já começou a se mostrar, né? A gente falou de dezembro foi aquilo, a gente falou, pô, imagina um ano, né? Tem mais coisa por aí, muito provavelmente. A gente vai falar sobre isso. E outra coisa, o Lula já se pronunciou, disse que condena a ação dos Estados Unidos. Mas não citou o nome do Maduro nem do Trump, né? Não. Isso também a gente vai falar na live também, porque aí a gente vai falar de muita coisa na live que vem. Vamos falar por que há uma teoria de que 2026 será um ano acelerado mesmo, tá? Eu vou falar sobre isso na live, faz muito sentido, né? Até porque nós temos 2027 um evento importante que a gente vai falar na live, não perca a live, que indica que vai acontecer, que o mundo estará acelerado em 2026, e tudo indica que sim. Nós vamos falar também sobre a situação do Brasil, sabe? A situação com o Banco Master, que a gente não entrou a fundo, que é muito importante, que tem a ver com geopolítica total, sabe? Falar do posicionamento do Brasil, falar do Irã, do Oriente Médio. Pô, a live de quinta que vem está imperdível. Então, eu recomendo aí que vocês... Talvez tenhamos que fazer... outro Breaking News. Né? Vou fazer uma playlist Breaking News nessa brincadeira. Pois é, porque eu acho que essa é a terceira ou a quarta Breaking News, né? Sabe? Bom, galera, vou pedir um curto espaço de tempo. Vou pedir para vocês curtirem o canal, se você gostou desse vídeo, se inscreva no like, ative o sininho e vamos que vamos. Quinta que vem tem mais live. Se acontecer algum evento catastrófico no mundo, a gente entra para falar, tá? Que a gente está sempre de olho aqui. Então... Mas antes de encerrar, bora atualizar aqui o Twitter, ver se não tem mais alguma coisa. Eu tô vendo aqui as notícias. Mas, cara, não adianta. Agora a gente vai ter que dar uma lida com calma, porque tem muita coisa aqui que está saindo e aí a gente tem que comparar informações também. Mas acho que foi bom aqui. Galera, curta esse canal, se inscreva, ative seu like, deixe seu like, ative o sininho. Vou encerrar, gatos. Beleza? Como tu falou, a Delcy Rodrigues vai abrir cooperação imediata com os Estados Unidos. Enfim. A vice que está na Rússia, né? Vamos acompanhar, vamos ver. Se eu fosse ela, eu estaria com medo, porque sair da Rússia não é uma tarefa fácil. Entrar é fácil, difícil é sair. Convida. E sei que o avião caia, né? E a Rússia tem um vasto histórico de avião. Deve estar junto com o Baixa da Assad da CIA lá, com certeza. Tá lá fazendo. Vamos fazer crochê. Com certeza. Galera, curta o canal de novo, deixe seu like, ative o sininho. Até quinta que vem. Se tiver mais alguma coisa, nós vamos entrar aqui, entendeu? Para falar. Isso aí. O poder global não para e o mundo não para. Beleza, Gabriel? Valeu. Valeu, galera. Tchau, tchau. Até quinta. Até quinta.